Boa noite, jovens. Tudo na paz? Como vocês estão? Como passaram a semana? A nossa oração é para que todos estejam muito bem, em nome de Jesus. Sabemos que o momento não é fácil, um momento difícil que nós temos passado. Ninguém esperava passar por isso, durante esse ano. Porém, sabemos também que a mão de Deus tem nos abençoado, tem nos protegido. E esse momento está passando. E eu creio que logo, logo nós poderemos estar novamente reunidos para cultuarmos a Deus juntos, fisicamente, um pertinho do outro, para juntos nós louvarmos ao nosso Deus, a conhecermos mais da palavra dele, aquilo que ele tem para a nossa vida, e termos momentos também de descontração, de brincadeiras, assim como nós estávamos tendo antes dessa pandemia. E eu te convido agora, nesse momento, a começar esse culto, esse momento de palavra, de mensagem, de devocional. Eu queria te convidar a orar. Onde quer que você esteja agora, com quem quer que você esteja nesse momento, eu queria te convidar agora. Você tem um tempo de concentração, se concentre em Deus nesse momento e agradeça a Ele, agradeça pela proteção constante dEle na nossa vida, na sua vida, dentro do seu lar. Agradeça também porque Ele tem nos protegido, tem nos poupado de sofrimentos durante esse período de pandemia. Agradeça porque em todo momento Ele tem se mostrado um Deus presente na nossa vida. Agradeça pela semana que se passou, pela próxima que vai se iniciar, interceda já e clame e peça para que Ele te ajude, que o final de semana possa ser abençoado e que hoje a palavra que for ministrada aqui possa achar morada no seu coração. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Pai, porque você é um Deus bom, um Deus misericordioso, um Deus que tem cuidado de nós em todo o tempo, Pai. Nós vemos nesse momento tão difícil que temos enfrentado a Tua presença ao nosso lado, nos ajudando a passar por essa turbulência, a passar por essa tempestade intactos. E sei que tudo isso é graças à Tua misericórdia e à Tua proteção que tem nos alcançado, Pai. Eu te louvo pela vida de cada jovem, de cada pessoa que está assistindo esse vídeo nesse momento. Eu louvo a Deus porque o Senhor tem poupado a vida deles, o Senhor tem cuidado de cada um deles. E eu peço, Senhor, continue fazendo isso, Pai. O Senhor possa continuar cuidando, protegendo eles de todo o mal, de todo ataque do maligno, Pai. E que eles possam continuar crescendo e caminhando na Tua direção. Em nome de Jesus, fale aos corações durante esse tempo de culto, Pai. Eu peço que o Senhor me use como ministro da Tua palavra, Pai, para ser um instrumento que leve as Tuas verdades, aquilo que o Senhor quer para a vida de cada um nesse momento de culto e nesse momento de palavra. Em nome de Jesus nós oramos, te agradecemos e intercedemos. Amém. Amém, meus irmãos. Deus possa abençoar muito a sua vida. E eu queria te convidar agora a ir para a palavra de Deus e abrir no livro de Lamentações. Lamentações, capítulo 3. Vamos ler somente o versículo 27. Livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 27. Diz assim o texto: Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Vamos ler de novo? Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Essa versão que eu acabei de ler, e nas outras semanas também, é que eu tenho lido sempre, é a versão revista e atualizada. Porém, eu achei aqui uma outra versão, que é a versão linguagem de hoje, que diz assim: E é bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a sua juventude. Esse texto é um texto bem diferente do que nós temos visto. Por quê? Algumas semanas atrás, não sei se vocês lembram, nós lemos lá em Eclesiastes que o jovem deveria viver uma vida alegre. Lembra que nós falamos, nós meditamos, nós fizemos aquele método, para a gente entender o que o texto queria pedir, que o texto estava dizendo para nós. Ele dizia que o jovem deveria buscar viver uma vida alegre, porém com responsabilidade e prudência, mas era viver uma vida alegre. Agora hoje nós lemos um texto aqui que nos mostra que é bom, olha só o que o texto diz: é bom para o homem suportar o jugo na sua mocidade, na sua juventude. No outro texto nós lemos, na outra versão, e é bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a juventude. Não sei se você percebeu o contraste. Uma semana nós falamos que o jovem deve viver com alegria, porém hoje nós lemos num texto que o jovem deve suportar o sofrimento na sua mocidade. Isso nos mostra algo interessante,
que a caminhada cristã, ela é feita de momentos alegres, momentos felizes, momentos onde nós vamos desfrutar da alegria que vem de Deus. Porém, nessa mesma caminhada cristã, nós jovens não estamos isentos de sofrermos com dores e angústias. O sofrimento também faz parte da caminhada cristã. Se nós olharmos para a Bíblia, até mesmo para a vida de Jesus, nós vamos ver que Jesus ele se alegrou, ele festejou, porém grande parte da vida dele aqui na terra foi de sofrimento. Nós olhamos para outros personagens bíblicos, vamos ver que a vida deles foi baseada no sofrimento. A caminhada cristã, meus irmãos, então, se resume a isso. Momentos bons, alegres, felizes, porém também existirão momentos de sofrimento, angústias e decepções. E olhando para o texto, talvez você olhou aí para duas palavras, suportar. O que seria essa palavra suportar? É bom para o homem suportar. Suportar aqui, nesse texto, ele quer dizer não ceder, ou seja, aguentar algo doloroso, resistir. É você ter resistência, é você aguentar. Sabe quando está doendo, você aguenta? É isso. É você resistir a algo doloroso. É você aguentar firme. Esse é o suportar. E suportar o que então? Aguentar firme o que? O que é tão doloroso? O jugo. E nesse texto, nesse versículo que acabamos de ler, esse jugo ele tem sentido de sofrimento. Então o que esse texto quer dizer? Que nós jovens devemos aguentar firme, resistir à dor do sofrimento. E pesquisando quais seriam os sofrimentos que afligem os jovens, ou nós mesmos, nós no dia a dia, quais são os sofrimentos que mais nos atingem? E eu vi que pode ser a solidão. Muitos jovens sofrem porque estão sozinhos. Talvez estão com várias pessoas ao redor, mas se sentem sós. A solidão tem afligido a nossa juventude. Talvez isso aconteça com você. Eu vejo que outro sofrimento, o isolamento. O jovem, ele parece que ele tem a necessidade, não somente o jovem, o ser humano, mas o jovem principalmente, de viver em grupo, viver com pessoas ao redor. E quando esse jovem ele é isolado de um grupo, ou ele vive somente sozinho, ele sofre. E esse sofrimento é dolorido, é um sofrimento que machuca. Outro que eu vejo, bullying. Isso tem sido muito constante nos nossos dias, né? Na verdade, sempre existiu o bullying, porém esse nome, né, esse termo, essa expressão, surgiu há pouco tempo, né? Antigamente era piadinha de mau gosto, era apelido, a gente dava vários nomes para o bullying, mas o bullying é o quê? É uma prática abusiva. Eu acho uma prática muito abusiva, porque você acaba humilhando, expondo pessoas, fazendo pessoas a sofrer, levando as pessoas a sofrerem por causa de coisas que você fala dessa pessoa. O bullying é o quê? É algo que alguém faz para nós, ou você faz para outra pessoa, que machuca, que degrine a integridade dessa pessoa, que ofende essa pessoa, que machuca, que leva ao sofrimento. E talvez você esteja passando por isso. E eu espero que você não seja um praticante de bullying. Eu espero que você, em nome de Jesus, você que está caminhando com Cristo, você que já ouviu tantas mensagens, tantas lições de Jesus para a sua vida, eu espero que você não esteja praticando isso com ninguém. Porque o bullying, ele vai matando pessoas aos poucos. Pessoas que sofrem de bullying na juventude, eu sei porque eu já testemunhei isso através de várias pessoas que eu conheço. Elas muitas vezes crescem, viram adultos com sequelas de tanto bullying que sofreram na juventude. Então tome cuidado. Se você está sofrendo disso, procure ajuda. Ore, peça para Deus te livrar disso. Se você está praticando isso, eu espero que não seja o seu caso, que você pare ainda hoje, em nome de Jesus. Angústia. Quantos jovens, a nossa mocidade tem vivido dias de angústia, angustiados. Eu vejo também a ansiedade. A ansiedade talvez seja um dos principais males da nossa juventude. Talvez por o excesso de informação que a internet nos traz, talvez pelo mundo corrido que nós temos vivido, nós vivemos sempre ansiosos. E o jovem talvez seja o grupo, a faixa etária da humanidade que mais sofre com a ansiedade. Controle isso, peça para Deus. Eu já tenho pregações que eu trouxe muitas vezes mostrando a palavra de Deus, nos ensinando a lidar com a ansiedade. Volta lá no YouTube, procura lá, para que você possa aprender a lidar com a ansiedade, porque ela vai nos levando a viver uma vida de sofrimento. O ansioso, ele sofre antes do tempo.
ele almeja ter aquilo que não é para ter agora. Então, mas Deus ele consegue nos ajudar a passar por tudo isso, e Deus é o único que pode nos livrar dessa ansiedade. E decepções. Muitas vezes os sofrimentos que os jovens mais passam é por decepções. Decepções na família, decepções na amizade, decepções com algum relacionamento, algum namoro, alguma coisa assim. Então o jovem ele sofre também por decepções. Então nós vemos que a caminhada cristã, ela é cheia de momentos alegres, de bênçãos de Deus na nossa vida, porém também passamos por momentos bem difíceis de sofrimento e aflições. Então nós vemos que o sofrimento, ele faz parte da vida do cristão. E o jovem, nós jovens cristãos, não estamos isentos desse sofrimento. Enquanto estivermos aqui na terra, vivendo aqui nessa carne, pisando nessa terra que Deus nos deu para viver, nós passaremos por momentos difíceis também. Eu vejo que os jovens eles precisam suportar, é o que diz o texto. O texto diz que é bom que o jovem suporte, ou seja, resista a esses momentos de sofrimento. Talvez você esteja passando por momentos assim hoje, mas resista, seja forte, peça forças para Deus. Nós sozinhos nós não conseguiríamos passar por momentos assim, porém o nosso Deus está conosco, é um Deus presente e vai nos ajudar a passar por tudo isso, porque Ele quer cuidar de nós, Ele cuida de nós. Peça a Ele. Talvez você esteja passando por alguns momentos difíceis, talvez algum desses que eu citei acima tem feito parte da sua vida, mas eu peço que no nome de Jesus você peça ajuda para Deus, peça ajuda para pessoas. Nós estamos aqui para ajudá-los a suportar, a passar por esse momento difícil e resistir firmemente, caminhando sempre na direção de Deus. E eu vejo que nós precisamos aguentar, porque o jovem tem vigor. O jovem, contudo, ele aguenta muito mais algumas coisas do que uma pessoa muito mais imatura, uma criança, ou muito mais do que um idoso, um velho. Porque nós temos vigor. Esse é um presente que Deus deu para a juventude, o vigor, a força, a animação redobrada. Nós jovens somos muito mais fortes e animados do que talvez alguns idosos. Isso é bom. E isso é bom porque ela nos ajuda, esse vigor, essa força que Deus nos dá, nos ajuda a suportar esses sofrimentos que nós temos passado na juventude. Mas então, para que servem esses sofrimentos? Talvez você esteja perguntando, nossa, mas pastor, Deus nos colocou na terra para vivermos momentos bons, mas sofrimentos também, para que serve o sofrimento na nossa vida então? Eu vejo que o sofrimento serve primeiro para nos moldar e nos tornar mais fortes. Pode ver, toda vez que a gente passa por um momento muito difícil, a gente aprende com esse momento. E esse momento acaba nos deixando mais fortes. E eu vejo que se a gente passa por isso na juventude, o resto da nossa vida, até a nossa velhice, nós vamos saber enfrentar outros tipos de sofrimentos, porque nós já passamos por algo difícil. Então nós saímos dele mais fortes. Quando enfrentamos na juventude, nós somos preparados a enfrentá-los na maturidade. Ou seja, quando passamos por sofrimentos na juventude, Deus está nos preparando para enfrentarmos problemas ou sofrimentos semelhantes ou até mais difíceis na nossa velhice, na nossa maturidade. Então o sofrimento ele serve para nos moldar, para nos transformar, para quebrar aquilo que muitas vezes nós precisamos quebrar na nossa vida e nos transformar em pessoas melhores e mais fortes. E eu vejo que o principal benefício do sofrimento na nossa vida é nos deixar parecidos com Cristo. Como eu disse, Cristo sofreu, meus irmãos, durante a sua vida e até mesmo na sua morte. Cristo sofreu naquela cruz e ele sofreu com um sentido de nos dar a vida eterna, de nos trazer a salvação. Jesus viveu uma vida de sofrimento e sempre nós dizemos que nós precisamos, o discípulo ele precisa ser parecido com Jesus. Então, se formos parecidos com Jesus, de qualquer forma nós vamos passar por sofrimento. O sofrimento não está isento da nossa vida, da nossa caminhada, porque se nós estamos querendo ser semelhantes a Cristo, Ele foi aquele que sofreu e aguentou firme o sofrimento. Então nós também, meus irmãos, passaremos por sofrimentos na nossa vida e vamos aguentar firmes, porque nós queremos ser parecidos com Cristo. Então eu vejo que o sofrimento ele serve para nos fazer parecidos com Jesus Cristo. E assim como Deus, o Pai, foi presente na vida de Jesus, mesmo em meio ao sofrimento, dando força para ele aguentar até o fim, porque ele tinha um propósito para a vida de Jesus e para a nossa vida. Eu creio que não será diferente conosco.
Deus, Ele continua sendo o mesmo. Ele é um Deus presente que vai nos ajudar a enfrentar todos os sofrimentos que temos enfrentado agora na juventude, a fim de nos tornar mais fortes e a fim de nos tornar mais parecidos com Jesus a cada dia e a cada sofrimento. Que essa palavra possa achar morada no seu coração, meu querido. Talvez você esteja passando por vários tipos de sofrimento, talvez nenhum daqueles que eu citei, talvez o seu sofrimento seja outro, mas eu queria que você entregasse nesse momento para Deus e pedisse força, pedisse ânimo, pedisse realmente a presença de Deus, de Jesus na sua vida, para que você possa enfrentar esses sofrimentos e sair dele muito mais forte e sair dele muito mais parecido com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar, meus irmãos? Querido Deus, obrigado pela Tua palavra que nos anima, Pai, mesmo dizendo que passaremos por sofrimentos. É a mesma palavra que nos diz que o Senhor está conosco durante esses momentos. É a mesma palavra que nos diz que nós sairemos muito mais fortes depois desses momentos difíceis, Pai. É a mesma palavra que diz também que os sofrimentos servem para nos moldar e nos deixar cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. Nós te louvamos por isso. Te louvamos porque em meio a tanta aflição, a tanta angústia que passamos por essa terra, o Senhor não nos abandona, o Senhor está conosco. E eu peço que não seja diferente na vida dos meus irmãos, Pai. Tome conta dessa juventude, tome conta desses jovens, Pai. Tome conta do coração deles. Eu não sei o que cada um tem enfrentado no seu dia a dia, Pai, mas o Senhor sabe quais são as aflições, os sofrimentos que eles têm enfrentado. E eu peço, venha agir poderosamente na vida de cada um deles, Pai. O Senhor possa, com a Tua mão poderosa, com a Tua presença bendita, ser presente na vida deles, ajudando-os a passar por esses momentos tão difíceis. E ao fim de tudo isso, eles possam glorificar Teu nome e a Tua glória possa ser manifesta através da vida deles e através de tudo aquilo que eles passarem, Pai. Eu coloco a vida deles diante do Senhor, entrego a vida deles nas Tuas mãos, Pai. Carregue-os pelo braço como um pai faz com os filhos, Pai. Nós cremos no Teu agir poderoso na vida de cada um deles, na nossa vida, porque o Senhor é um Deus bom e fiel. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus possa abençoar você poderosamente, te ajudar a enfrentar todos os sofrimentos e angústias que porventura você esteja passando, ou até mesmo aqueles que você ainda passará na sua velhice. Deus te abençoe, tenha um ótimo final de semana na presença de Jesus. E um recadinho, não deixem de assistir os outros vídeos das pregações também. Eu tenho mandado pregações nas quartas-feiras à noite, referente ao culto de oração que nós tínhamos, na escola dominical também e no culto à noite no domingo. Então não deixe de assistir, talvez você só esteja assistindo esse dos jovens, mas coloca lá no YouTube, eu tenho mandado para todas as pessoas. Então não deixe de assistir. Eu falo isso porque isso serve de crescimento, isso serve para nos continuarmos conectados uns com os outros de alguma forma e principalmente com o nosso Deus. Deus te abençoe, fiquem na paz e um grande abraço.